Se estivéssemos sonhando nesse momento, saberíamos discernir o que é real e o que não é? Afinal, quando estamos dentro de um sonho, não sabemos que estamos sonhando até que acordamos e percebemos o absurdo que era o sonho. Para entendermos o pensamento de Descartes, nós temos que perceber que René Descartes leva a dúvida a um patamar hiperbólico, quer dizer, um patamar acima de qualquer outros patamares. Um patamar hiperbólico, quer dizer, um patamar acima de qualquer René Descartes, ele propõe uma filosofia da dúvida, um método da dúvida, em que se pode duvidar praticamente de tudo que exista. A dúvida hiperbólica, ela se refere a três passos em que a dúvida sobre a realidade, sobre a experiência, sobre nosso próprio pensamento, ela vai se elevando da simples percepção do mundo ao nosso redor até ao ponto do nosso próprio pensamento, da nossa própria existência ser colocada em dúvida. O primeiro passo é duvidar das experiências dos cinco sentidos. A gente aprende na escola os cinco sentidos: o tato, o olfato, o paladar, audição e visão. Esses sentidos nos trazem o mundo ao nosso pensamento. Se nós imaginarmos, por exemplo, uma situação hipotética, a menina Helen Keller se tornou famosa quando adulta porque desde bebê ela era cega e surda. E, por consequência, quando ela vai crescendo, ela se torna também muda. No momento, eu gostaria que vocês imaginassem como seria o pensamento de uma pessoa cega e surda desde bebê, desde o nascimento praticamente. Imaginem como seria o pensamento de uma pessoa assim. É um pensamento todo baseado no tato, apenas no olfato e no paladar, sem nenhuma imagem, sem nenhum som. A menina Helen Keller tinha uma professora que criou uma nova linguagem para que ela pudesse se comunicar sobre o que ela queria, sobre, enfim, o que ela sentia, sobre suas ideias, sobre seus desejos e sentimentos, que é uma linguagem tátil. A professora fazia gestos na mão da Helen e a Helen, aos poucos, percebia que a professora estava tentando se comunicar com ela, de alguma forma. Quando a professora, enfim, coloca a mão de Helen sob uma corrente de água e na outra mão ela escreve a palavra water, em inglês, a menina finalmente compreende que ali havia uma comunicação e a partir dali vai se construindo, né? A professora e ela constroem juntas um alfabeto, uma forma de se comunicar através do tato. Quando a menina se torna fluente, né, nessa linguagem que elas mesmas inventaram, a partir dessa linguagem, a professora vai ensinando a Helen Keller, né, sobre seus comportamentos, sobre como falar, como é falar. E a Helen Keller, mesmo sem nunca ter ouvido um som, ela conseguiu aprender a falar. E a partir daí, né, ela narrou suas ideias, suas emoções, a sua percepção da realidade, e isso virou um livro, né, assinado por ela. O que o caso da Helen Keller nos mostra? Que nossos sentidos, eles não são 100% necessários para que a gente pense, para que a gente exista. Afinal, ela não tinha os dois principais sentidos que nos orientam no tempo e no espaço, a visão e a audição. E mesmo assim, ela conseguiu organizar seu pensamento a tal ponto de expressá-lo através da linguagem. Agora, se pedissem para Helen Keller descrever como é o azul, como é o vermelho, né, como é um céu no pôr do sol, ela não poderia fazer isso jamais.
ou se perguntasse para ela sobre uma música, como é a melodia de uma canção, ela jamais poderia expressar, mas ela poderia tentar imaginar. Ela poderia tentar imaginar, mas provavelmente essa imaginação seria totalmente fantasiosa e desligada, ou enfim, sem nenhum conexo, sem nenhuma conexão com aquilo que nós temos na realidade. René Descartes parte de duvidar dos 5 sentidos, de questionar se os 5 sentidos realmente nos mostram o mundo real ou se eles são ilusórios. E ele chega à conclusão de que, como os nossos sentidos são falhos, eles não nos fornecem o mundo real, a realidade. Afinal, os nossos olhos podem nos enganar. Um daltônico, por exemplo, não consegue enxergar um número nessa imagem. E eu me coloco entre os daltônicos, né, porque eu não consigo enxergar nada aí. Uma pessoa com miopia, ela enxerga o mundo de uma forma bem diferente do que alguém sem miopia. A audição pode nos enganar. A audição ela não é exata também. Tem um teste aqui que eu vou colocar, é super chato, mas é importante para ilustrar. Ele mostra a sua idade, né? Então quando você parar de ouvir, é a sua idade chegando. Eu paro aqui. Você, se for mais jovem, vai continuar. Talvez você seja um super-humano. Muito bem. O tato pode nos enganar, então a sua sensação ela não é exata, ela é relativa, a sua sensação térmica. Às vezes o termômetro está lá mostrando 30 graus, mas a gente está sentindo um calor, né, bem mais forte do que isso. Ou o termômetro mostra 10 graus, mas a gente está sentindo um frio abaixo de 0. O nosso olfato pode nos enganar, né, pode ser burlado, pode ser enganado, assim como o nosso paladar. Dessa forma, René Descartes eleva a dúvida então a seu patamar máximo e começa a se questionar, né, sobre a realidade, sobre tudo que existe e como poderíamos chegar a alguma certeza sobre o que não compreendemos, sobre o que não vemos. E a partir daí, né, toda a sua filosofia será criada. Muito bem, espero que tenham gostado desses efeitos, né, do mundo dos sonhos, bem malucos, etc. Um abraço, até a próxima.